Em relação a essa prisão, a gente recebe Beatriz Gomes, a Biazita, analista política, especialista em geopolítica e também professora de filosofia. Professora Biazita, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Nas últimas operações, que inclusive prenderam membros dos chamados Kid Pretos, muitas pessoas já questionaram, mas como assim Braga Neto não foi preso, já que ele teve esse papel central nessa tentativa golpista e homicida. Alguns dias depois, isso veio então a acontecer e eu queria que a senhora falasse para a gente sobre o peso, não só político, dessa prisão e os efeitos dele sobre, por exemplo, Jair Bolsonaro, mas também o peso histórico dessa prisão, já que pela primeira vez um general de 4 estrelas vai para trás das grades exatamente por articular um plano golpista. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todo mundo. Bom, eu acho que a gente precisa inicialmente falar do peso dessa prisão em termos de história do Brasil, porque é a primeira vez que a gente tem efetivamente a prisão de um general dessa magnitude, A gente já teve outras prisões de generais, mas não com processo legal nesse nível. A gente está falando de alguém que tramou um golpe de Estado, a comprovação dessa trama desse golpe de Estado. E o mais importante, até então estava se vendendo a ideia de que era uma tentativa de golpe de Estado desorganizada, feita por pessoas perdidas, baixo clero das Forças Armadas, e aí isso meio que retirava as Forças Armadas do foco. A partir de agora, não. A gente tem muito claro que era um projeto muito bem organizado e que ele não se concretizou por fatalidades que ocorreram no meio do caminho, falhas no plano, e aí a gente tem uma interferência direta do alto escalão, sim, das Forças Armadas. A gente não está falando de uma pessoa que apareceu no processo, que apareceu nas investigações da Polícia Federal. A gente está falando de vários militares de alta patente. O Braga Neto é um militar importantíssimo dentro da estrutura do Exército Brasileiro. A gente está falando de uma pessoa que já foi interventor federal no Rio de Janeiro. A gente está falando de uma pessoa que chefiou uma missão da ONU. Então, a gente não está falando de baixo clero. A gente está falando de alguém com muito poder, com muita noção do que estava fazendo. E aí, isso representa uma espécie quase que de um resgate histórico de um país que não puniu em momento algum as pessoas que participaram de ditaduras militares. A gente não teve apenas uma ditadura no Brasil. Então, a gente está punindo uma pessoa das Forças Armadas que tentou mais uma vez dar um golpe de Estado, e essa tentativa constante de golpes de Estado são consequências diretas de não punição. Talvez agora se pense 2 vezes antes de tentar acabar com a democracia brasileira. Então é muito simbólica a prisão do Braga Neto e ela é muito robusta. A Polícia Federal e o STF eles não correram risco de fazer essa prisão preventiva baseada em questões subjetivas. Há muita materialidade. No relatório de justiçamento da Polícia Federal, o Braga Neto ele foi citado mais de 80 vezes em mensagens, em delações, em material robusto, documentado ali, mostrando que ele era o grande elo de ligação entre todas as pessoas participantes da discussão do golpe de Estado. Então, eu ainda considero o Braga Neto pior. Eu acho que ele é o cérebro do golpe. Porque ele é tanto captador de recursos como é aquele que organiza o que cada um vai fazer. E ele estava muito confortável porque ele realmente achou que o baixo clero ia ser preso, mas que ele e outras pessoas que estão participando disso não seriam pegas até pelas suas patentes e a sua importância dentro das Forças Armadas brasileiras.